do bacharelado, então é uma ocasião bastante solene para o curso, para a vida da Ana Paula e também para a minha vida, né? Porque a Ana Paula foi minha aluna no primeiro livro de arquitetura, junto com ela. Não acredito! Olá! E está aqui representando a numerosa família da Ana Paula, os amigos e a comunidade em geral. Sim. E aí me falaram no ano que foi isso, mas eu já esqueci. 2015 ele se formou. Então foi 2011 que elas começaram a nossa. Sim. E aí Não, a gente não é irmã. A gente é amiga só. É amiga. Poxa. E 2011, então, né? E hoje são 2023, são 12 anos que a Ana Paula está andando por aqui, já passou pelo mestrado, está concluindo a sua segunda graduação. Então não é um momento especial só para a Ana Paula, nem só para o curso de filosofia, mas especial também para o UF, né? E está conseguindo manter uma aluna por tanto tempo. Então, de minha parte também é uma felicidade ter trabalhado com a Ana Paula bem pouquinho, porque todos nós que conhecemos a Ana Paula, né? E sabemos o quanto ela é autônoma, o quanto ela tem ideias próprias e tem formas de organizar a vida assim, muito criativas em termos filosóficos. E eu acho bonito que, como curso também abra espaço, né, para esse tipo de abordagem mais intuitiva mesmo, né, de construção de pensamento. Então, claro, obviamente os colegas leram o texto, que já conhecem as elaborações da aula de outros universidades, mas realmente é uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, como a gente quiser chamar, que, entre aspas, destoa criativamente do padrão que a gente tem vista do curso, que é muito bom, né, na minha opinião, porque revela um curso também plural, que abre espaço para a iniciativa. Então, a Ana Paula precisa ser muito cumprimentada por ter chegado até aqui. Depois vamos ver, né, conforme a avaliação, se a tua apresentação for aprovada ou não. E agradeço muito os colegas Ângelo e Marcelo, que prontamente aceitaram a empreitada de compor a banca. Tenho certeza que foi um trabalho bastante rico, eu trabalho só para isso. Agradeço muito, colega, sei que não é uma época muito deitar na rede, né, agora, da imprensa, e agradeço a disponibilidade para fazer Ana Paula, a liturgia da defesa é uma liturgia simples, você tem em torno de 20 minutos, um pouquinho de tolerância, né, para apresentar uma síntese da tua fotografia. Na sequência, a gente passa para a banca e não temos tempo determinado, eu só tenho reunião assim. Então, então, quer dizer, eu acho que é 4h30. Então, nós temos um bom tempo aí para seguir aqui com o propósito. Bom trabalho e seja uma live inspirada. Eu ia fazer uma brincadeira, o limite do tempo não é 20 minutos. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento com a banca e a minha amiga presente aqui, quando eu estava podendo divulgar um pouco desse trabalho, né? Um movimento de refletir e pensar que esse curso que tem um grande carinho. E como o próprio título evidencia, a teoria em questão, ela trata de uma investigação acerca dos movimentos que estão por trás do pensamento. Como ele é formado? Como ele se organiza? São alguns dos questionamentos que me provocaram a elaborar essa teoria. E o material de estudo, ele foi, por questão de custos, a minha cabeça mesmo. Então, temos a teoria que se intitula a teoria de nada, uma hipótese acerca dos movimentos do pensamento. Bom, começando pelo, entre aspas, começo, a gente pode observar que o pensamento, ele começa a se organizar. Segundo essa teoria, né,
com base nos movimentos de perceber. A gente vai compreender o perceber como um movimento que fazemos quando focamos em algo ou em algum objeto e a gente coleta o máximo de informações possíveis por intermédio dos nossos sentidos. Tá, eu ficava me questionando como é que isso é possível. Como é que olhar para uma caneta aqui nesse contexto me possibilita relembrar esse momento lá na minha casa, por exemplo. Eu fiquei um bom tempo quebrando a cabeça nisso. E eu cheguei à conclusão que me parece se tratar de um movimento intitulado como espelhamento. Basicamente se fundamenta na ideia de reconhecer determinadas partículas no objeto, que por intermédio de sua projeção em onda, chega ao nosso campo sensitivo e depois é novamente decodificado em partículas, as quais ele metaforicamente vai chamar de luzes. Eu trouxe aqui um objeto de análise, ao qual denominamos aqui no comum como cacetinho, mas devido a algumas associações, digamos, um tanto quanto confusas e indevidas para com o termo, a gente vai chamá-lo de confusas. Por exemplo, ao cheirar, ao olhar e ao tocar este pão, eu estou coletando informações por intermédio dos meus sentidos. E essas informações, elas estão sendo arquivadas nesse exato momento no meu cérebro. Detalhe, esse movimento ele só é possível porque o pão ele tem partículas compatíveis com os meus receptores. Por exemplo, se esse pão emitisse uma onda infravermelha, eu não conseguia perceber. Talvez ele nem propusesse a ideia do que é pão. O tio Witt, ou carinhosamente chamado, como Wittgenstein, alegou que já foi dito que Deus poderia criar tudo, salvo que contrariasse as leis da lógica. E eu passei um par de dias tentando propor um modelo sobre a lógica que pudesse ter uma representação na natureza. Porque, perceba, ela é recorrentemente associada à razão, ao intelecto e ao humano. Mas a gente não associa a lógica ao crescimento de uma planta, ao desenvolver de uma árvore, por exemplo. Diante do exposto, eu concordei com o Wittgenstein que a lógica, ela parece ser essa certa predisposição que as coisas têm em se encaixar com outras coisas. Basicamente, a lógica pode ser resumida nesse movimento. E a gente vai perceber que existe predisposição e existem questões que não se encaixam, como é esse o caso. Bom, dito isso, ou seja, para eu poder espelhar essas luzes desse pão, elas precisam ser compatíveis. E nessa compatibilidade está indicado um movimento lógico. Bom, agora que as coisas começam a ficar direitinhas. Por quê? As coisas são um conjunto de partículas ou de luzes associadas. E toda vez que eu olho para uma coisa, nesse caso o pão, que tem determinadas partículas associadas, eu vou espelhá-las tal qual eu percebi no pão. Por exemplo, ao olhar e ao tocar nesse pão, eu vou coletar informações de cor e de textura. E tais informações, como foram percebidas tendo como referência o mesmo objeto, essas luzes elas serão associadas conforme evidencia essa imagem que está bem ruim, né? Mas enfim, teoricamente o pão tinha essas duas partículas exemplificadas com cor e textura, e eu, ao perceber isso, eu espelho essas informações de forma associada. Eu vou fazer isso com todos os sentidos, e quanto eu mais perceber e quanto eu mais sentir um objeto, maior clareza eu vou ter da sua composição por intermédio dessa formatação de partículas. Mas, essas partículas, elas vão se organizando por otimização. Ou seja, por exemplo, quando duas partículas elas forem acionadas juntas com maior frequência, maior será a proximidade entre elas, porque assim a gente gasta menos energia para acionar o circuito. E poupar energia é uma estratégia da natureza, a fim de nos preparar para casos extremos de escassez, e, portanto, é uma estratégia de sobrevivência. Ele pode dizer, Então, essas partículas se aglutinariam por proximidade e por frequência de luz, a fim de a gente poupar energia.
E com o tempo e a frequência de percepção, a gente vai organizando tais partículas de modo a evidenciar os seus padrões. E, basicamente, eles podem ser compreendidos como as luzes que costumam acender com maior frequência. Aqui eu tenho um exemplo de padrões por cor. Essas duas cores estão associadas à ideia de cor, que são amarelas, né? A gente pode alegar que elas se diferenciam entre si, ou seja, o amarelo da esquerda não é o mesmo amarelo da direita, por mais que aqui não sei o que parece para vocês de longe. Mas a gente costuma dizer que ambas são amarelas, né? O fato de ambas acionarem, por que isso? Porque, em teoria, ambas acionam o mesmo circuito de padrões, ou seja, esse amarelo aqui, ele tem determinadas luzes que são acionadas, e essas mesmas luzes são acionadas aqui. Mas aí vocês podem perguntar, não são os mesmos amarelos, como é que a gente acende as mesmas luzes? Existe um conjunto de padrão de luzes que são acionados, e ao mesmo tempo existem os elementos variáveis que os tornam diferentes. Então, cada contexto vai ter os elementos variáveis que os tornam únicos, e em contrapartida vão ter os padrões que os tornam parte de uma categoria. Bom, e a cada nova percepção, a cada nova movimento de perceber, de focar no objeto, coletar essas informações que é muito inconsciente, digamos assim, que fica pensando no que fazer isso, né? É como se o nosso cérebro dançasse mais um fiozinho entre as partículas que percebemos com frequência. E com o tempo e a repetição de acionamento de luzes, a associação entre elas vai se tornar mais robusta. Por exemplo, vamos fingir que eu olhei esse pão aqui e eu percebi duas cores, né? Até parece mais um laranja, mas um laranja e um marrom, né? Vamos exemplificar como duas partículas. Primeiro dia que eu percebi isso na vida, a gente traça como se fosse uma associação, uma conexão entre eles. Segundo dia que eu vou perceber isso novamente, é como se fosse mais um fiozinho entre eles, devido à recorrência de acionamento. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até que quem olha de cima vai ver que basicamente essa materialização que a união faz a força. Em que sentido? A conexão entre elas se torna robusta. E aí, essa força entre associações é que puxa o fluxo de energia. O que isso significa? Que ela vai se constituir como uma prioridade, como um pensamento que vem antes da nossa cabeça. Além disso, quanto maior a robustez que uma associação tiver, maior será a tendência de acreditarmos que aquilo é real. Porque a gente vê com frequência aquilo materializado e, portanto, esse circuito ele é reforçado. E aqui chegamos na famosa ideia das coisas. Ou seja, uma ideia nessa teoria é basicamente um conjunto de luzes que acendem com determinada frequência. No meu caso, pensar na ideia do pão repercute em pensar no pão francês, porque é o que eu mais preciso de frequência. Esse acionamento de luzes com frequência vai formar uma forma. Até Wittgenstein comentou sobre essa questão da forma padrão, né? Eu ilustei aqui para ficar mais claro de a gente conseguir ver. Mas basicamente, vamos fingir que essa referência que é acionada quando eu vejo um pouco francês no meu cérebro. Aqui eu tenho a representação da forma do pão francês, então conforme eu ilustei. Mas quando eu mostro esse conjunto aqui, eu não quero que vocês imaginem um negócio simples. Eu presumo que seja um número bem expressivo de partículas coletadas por todos os sentidos, né? E que acabam definindo o que algo é no nosso plano mental. Bom, aí o Wittgenstein ele vai falar o seguinte: da mesma forma como não conseguimos pensar em algo fora do espaço e do tempo, também não podemos pensar em nenhum objeto fora da sua possibilidade de inversão com os outros. Bom, aí eu fiquei pensando, onde é que está o espaço nesse modelo e onde é que eu o tempo, né? Bem, a gente pode compreender o espaço como extensão, que se fundamenta na ideia de limites, ou seja, se a gente não delimitar, não é possível compreender o espaço das coisas. Por exemplo, olhando de cima, a gente pode dizer que essa forma tem uma extensão.
E para alegar isso, a gente precisa reconhecer que ela tem uma delimitação, que ela tem limites, senão a gente não consegue reconhecer uma forma. É graças a esses limites que o nosso cérebro consegue focar em uma partezinha da realidade e compreender um pouquinho do universo. Porque o nosso processador ele não dá conta de compreender tudo ao mesmo tempo. Falando em tempo, cadê o tempo ali, né, no modelo? O tempo do cérebro ele pode ser compreendido como duração, mais especificamente a duração da alimentação de um circuito. É graças a essa duração que a gente consegue alternar entre uma ideia e a outra. Aqui o tempo está representado como essa iluminação desse circuito. E aqui eu tenho uma imagem, a representação do cérebro como se fosse estivesse pensando, né? No sentido de que determinados circuitos estão sendo iluminados. Essa duração é a representação de tempo. Bom, podemos dizer também que a variação de uma forma padrão ela vai formar categorias. Nesse exemplo hipotético, eu tenho a representação da ideia do pão francês e a da ideia do pão baguete, cuja variação padrão acontece no âmbito visual, ou seja, no formato. Isso é hipótese, deve ter muitas outras variações, mas a gente representativamente fez uma projeção de variação visual. Então vocês podem ver que, olhando de cima, já não é a mesma forma, né? Porque eu tenho essa variação. No entanto, elas têm muitas luzes que são acionadas juntas, o que os torna inclusas na mesma categoria, ou seja, uma categoria de pão. Quanto mais aproximação ou quanto mais eu me aprofundar no estudo de algo, mais variação a gente vai identificando conforme eu elucidei na monografia. Essas seriam as chamadas categorias, né? Bom, mas agora as coisas começam a complicar um pouquinho. Porque percebam esse ponto. Vocês conseguem perceber ele aqui de uma forma isolada. Só ele. Sem essa bacia, sem esse contexto, não dá, né? Se o que está em nosso cérebro é a projeção do lado externo, também podemos nos dar conta que, por mais que uma ideia apareça, por vezes, como algo isolado, ela sempre virá acompanhada de algo em nossa mente, como já dizia o Wittgenstein. Por exemplo, pensar na ideia de pão repercute em pensar em pão com algo associado, nem que seja uma cor preta de fundo. E aí, como isso seria representado em nosso modelo? Bem, a ideia, ela continua sendo aquela forma padrão com maior robustez, mas ao mesmo tempo ela também se associa a outras partículas presentes no contexto da percepção. E é esse conjunto maior eu acabei denominando como um conceito, né? Então aqui eu teria a representação de uma cesta e, por exemplo, da mesa, que seriam esses dois pontinhos que estão associados também à ideia, né? Fazem parte. Então, mostro que alguma hora eu posso até visualizar apenas a bacia e me lembrar de pão. Por quê? Porque eles estão ou foram associados. Quanto maior a frequência de associação, maior a probabilidade de eu lembrar desses dois juntos. Bom, e com base em todo esse movimento que foi exposto até aqui, é que a gente pode pensar em uma palavra como mais uma associação ao conceito de determinado objeto. Mas não é qualquer associação. Perceba, uma palavra que também pode ser compreendida como uma informação, padrão de nível visual ou auditivo, é recorrentemente associada diretamente ao objeto. Quando eu digo pão e aponto e percebo, eu associo o vínculo associativo diretamente. Por isso, a associação entre a palavra pão está diretamente implicada na ideia do pão, pela robustez da associação. Em função desse movimento, a gente pode compreender uma palavra como uma espécie de símbolo, que etimologicamente significa mesmo que jogar junto, né, com algo maior, que seria justamente essa questão do conceito. Bom, e é assim que damos sentido ao mundo. Sentido significa literalmente direção do fluxo de energia. É esse movimento que ele acontece no nosso cérebro. Ou seja, quando lemos determinada frase, por lógica, ele reconhece as partículas correspondentes
um caminho de fluxo de energia, e assim a gente acessa a ideia associada a determinada palavra. Aqui tem um resumão do Enem, quase, né, da teoria inteira, que basicamente elucida todos os movimentos que eu tentei escrever até aqui. E para finalizar, algumas questões simples, com base no exposto. Fica evidente a conclusão de que o nosso pensamento é limitado. Ou, literalmente, ele impõe limites para compreender uma parte do todo. Agora, pense comigo. Qual é o formato do universo? É um círculo, uma elipse? Percebe que, para pensar o que algo é, como vimos, eu preciso estabelecer limites. Assim como estabelecer uma forma do universo significa limitar. Por exemplo, se eu pensar que o universo é um círculo, isso implica estabelecer um limite e dizer que isso é um universo. Mas toda vez que a gente estabelece um limite, a gente vai perceber que algo fica de fora. No entanto, dizem que o universo é um todo. A gente vai concluir que não pode ficar nada de fora se o universo é um todo. E aí, como é que a gente resolve isso? Pensando que talvez não exista fora, não exista dentro, não exista limites. E para isso acontecer, precisaremos compreender que os limites fazem parte da limitação do mundo. Justamente o que foi demonstrado por intermédio dessa teoria. Qual seria o tempo do universo? Podemos estipular que houve o início, como a teoria do Big Bang gosta de fazer? Percebam que, geralmente, quando a gente pensa no início de algo, a gente incorre na pergunta: mas o que veio antes? É intuitivo perceber que nós mesmos percebemos que sempre há algo e depois, que veio antes e depois, enfim. Sabe por quê? Porque estipular o tempo das coisas é basicamente estipular uma duração, que consiste em limitar quando algo começa e quando algo termina. Por exemplo, pegar um pedaço de pão. Esse é um pedaço de pão. E aí, esse já não é mais um pedaço de pão. Por que ele não é mais? Por que ele terminou? Porque o padrão que temos no pão se desfez. Faz um pedaço de pão, né? Que estava aqui. Mas os seus átomos, eles continuam aqui se transformando e se transformando. Como vimos, para o todo não se sustenta a ideia de espaço, porque ele se fundamenta nos nossos limites. E, portanto, não se sustenta a ideia de forma para dizer o que algo é. A gente viu que eu preciso focar em limitar. Sem limites, o ser não existe. E sem o ser, o tempo não pode ser justo. Podemos pensar também que um objeto se movimenta, quando analisamos ele com relação ao outro, né? Vou deixar um objeto fixo aqui e girar, e sempre a gente vai ver que esse aqui está se movimentando em função a esse ponto fixo parado. Mas se o universo é o todo, a única coisa que a gente pode comparar com o universo é o próprio universo. E aí a gente vai entender que o universo, com relação a ele mesmo, é imóvel. Porque ele, com relação à escaleta, com relação a ela mesma, ela sempre vai ser imóvel. E para finalizar, se pensarmos que algo é, tem que focar e, portanto, limitar, podemos refletir que não podemos pensar no que o universo é. Porque pensar no que é limitar o ilimitável. E não que podemos dar aquilo que não podemos pensar. Quando vocês olham para o quadro, que daí está lá a resposta, tá? Eu queria dar um agradecimento especial a esse curso do Longo de Paixão. E daí eu estou muito feliz, muito triste. Eu falei para o professor Gerson, né? E eu sempre me emociono. Eu falo da filosofia. Eu não vou falar mais porque, né? Eu vou chorar. E é isso.